De onde surgiu o símbolo do Yin Yang? Porque eu posso falar um negócio que eu tô com vergonha? Ah, Que a logo do podcast surgiu do Yin Yang, né? Não sei se você viu. Vai aparecer daqui a pouco aí. na tela? É, aí você vê, aí eu te mostro. Ah, legal. Mas ela é um Yang meio modificado, com um sorrisinho dentro. Por que existe esse símbolo e o que isso significa exatamente? Ó, veja, o Yin é o princípio, veja, é um princípio, né? Quem entendeu muito foi o Jung, né? Eu gosto muito do Jung, você percebe? Eu o que também você gosto. fala. Ah lá. Você tem o lado, o ponto pretinho ali, que tá Uhum. no branco. E tá mostrando que não há total contradição entre o preto que tá no branco e nem o branco no preto. Porque, veja, qual que é a lógica aristotélica? O que a lógica aristotélica ensina? O princípio de não contradição. A é A, nunca será B, né? Por exemplo, se eu falei agora há pouco, tudo isso que eu falei, vamos supor. Vamos supor que eu não estava falando de filosofia taoísta, outra coisa. Tá bom. Aí você fala assim, ô Chiu, você estava falando isso, né? Por que você está falando de outra coisa agora? Aí você está falando para mim, ô Chiu, por que você está se autocontradizendo, né? Uhum. Você falava que tudo que é leve voa, né? Vamos supor assim. Aí agora mesmo depois eu falo, não, tudo que é leve não voa. Aí você fala, poxa, não pode voar e não voar, né? Pela Aham. lógica da não contradição. Ali não. Ali, o pontinho preto, ele tá contido na região branca. Ele pode virar o branco. E o branco também virar preto. Onde é que tá isso? Tá num livro chamado I Ching, o I Ching, que nos 2000, né, 500 antes de Confúcio e Lao Tzu, nos ensina o quê? Que esses princípios polares são princípios, veja, não é o masculino, mulher, homem, tá? É princípios masculino, feminino, arquetípicos. Né? Tá. Eles são forças, né? Então eles precisam estar em Huxiang, mutuamente, interação. Né? Yikao Huxiang, Yikao Jiaochen, para formar, realizar as coisas. Né? Então, às vezes, não sei se você já viu isso em certos rituais, precisa ter uma parte homem e mulher. Uhum. Então, para equilibrar as energias, né? As mulheres cantando e os homens lá fazendo outra coisa. Uhum. Né? Então, porque se ficar muito masculino, não é legal. E se ficar muito feminino, também não é legal. Então tem que ter um equilíbrio. Então o universo inteiro é um equilíbrio, isso os taoístas observaram, é um equilíbrio, processo dinâmico de equilíbrio, de interação e tensão entre os contrários. Então você tem o Yin que alimenta o Yang. O Yin não existe sem o Yang. Por que o Yin não existe sem o Yang? É uma boa pergunta. Né? Porque isso também os budistas entenderam de uma outra forma. Porque assim, ó, os budistas ensinaram E o Yang existe sem o Yin? também não. Tá, um não existe sem o outro. Tem a coexistência, exatamente. E o pensamento de coexistência é justamente algo que é muito difícil para essa lógica que eu estava te falando ocidental. Porque uma das coisas que eu também perguntava quando era adolescentezinho, assim, eu estava num papo com uma pastora, né? Ela perguntava se Deus fez tudo, né? Tudo. Então, por que tem o mal? Por que tem o mal? Por que tem o que é ruim, né? O diabo. Para mim era o diabo, né? Ué, então Deus criou o diabo. Aí ela, não pode, Deus não pode criar o diabo. Então, por que o diabo não pode ser criado por Deus? Se o Deus é tudo. Deus, a gente associa com o princípio do bem. E o diabo ao princípio do mal. Temos o quê? O dualismo. O pensamento dualístico, ele não aceita o mal. Porque o mal ele tem que ser eliminado. Porque só o bem deve prevalecer. Isso já tem, antes até do cristianismo, já tem em Platão, eu percebi nisso. Essa dicotomização, essa polarização, sabe? Dualismo. Então, se eu falo, por exemplo, tu não considera que isso aqui é certo, contrário, só pode estar errado. Uhum. É até pela lógica que a maioria impõe, né? Que parece que a maioria vai por aí, então... Sim. Eu não preciso nem pensar muito, a maioria já escolheu que é o bom, certo, né? Mas o que acontece em casos, tipo, por exemplo, Giordano Bruno? Uhum. O cara descobre uma coisa que é totalmente contrário do que estava falando na época. Né? E ela vai se revelar verdadeiro, comprovado, inclusive, depois. Mas na época, na Que ele igreja, descobriu? ele descobriu que a Terra não é a Terra que... Não é o Sol que gira em torno da Terra. Né?
né? Terra que gira em torno do Sol. Hoje seria alguém falando que o Sol gira em torno da Terra, seria absurdo. Uhum. Mas na época todo mundo pensava isso. Exato. Então, mas por que isso? Porque a maioria segue aquela lógica. Mas por que a gente está falando disso? Voltando ao dualismo. Dualismo coloca que isso aqui não tem nenhum ponto de contato com... Então, aquele preto lá não tem nenhum ponto de contato com outra parte. Mas justamente, como está tudo em movimento, e o universo funciona assim, então uma situação vai virar numa outra até a contrária. Então tem uma frase em chinês que é assim, ó. U, ti, pi, fan. U quer dizer coisa, ti ao máximo, pi é deve, fan é retornar. Então, quando as coisas vão ao máximo, chegam no máximo. É que nem, vamos supor aqui, ó. Quando você faz um desenho assim, né? Aí tem um gráfico assim, ó. Aí chega no máximo. Ela vai pra lá? Não, ela vai fazer isso, ó. Aham. Por que ela precisa fazer isso? Porque ela tem um movimento natural cíclico, que a gente chama de ciclo. E a natureza é assim, não é? Você, por exemplo, você está agora numa estação X, estação do ano, né? Aí depois vem a estação tal, e depois vem outra estação tal, e aí depois outra estação tal. São 4 estações, não são 5. Não são 6. Porque poderia ser assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao infinito. E todas diferentes estações. Mas não é assim. Sempre vai voltar a primavera. Sempre vai voltar verão. E uma sucede após outra numa regularidade. Quem diz isso? A natureza. Né? Total. Não é o... Se Deus é isso, então Deus é isso aí. Porque isso é que se manifesta. Não é um cientista, não é uma autoridade. Né? Então tem isso aí do Tao, que eu acho que Interessante. essas energias. A homeostase do corpo também funciona parecido, né? Se eu tenho tem um livro que chama Nação Dopamina que fala sobre isso. Já trouxe aqui algumas pessoas falaram sobre isso também. Por exemplo, no caso da relação prazer e sofrimento no corpo, né? Falando de fisiologia mesmo. Sempre que a gente sente um nível elevado de prazer, tipo, comi aqui um McDonald's, não sei o que, um negócio assim, e tava muito bom, muito gostoso, o corpo necessariamente precisa te botar no mesmo equilíbrio. Você sente a mesma coisa, só que em sofrimento, pra ele poder voltar pro equilíbrio. Mesma coisa que a gente sofre, fica uma hora ali na academia sofrendo, se sentindo mal, ou numa corrida, alguma coisa assim. Depois o corpo te joga aquela sensação de prazer depois daquele sofrimento. Tá. Boa. Um bom exemplo. E isso acontece, acho que em toda a natureza, né? No corpo não é diferente. O descanso, né? Aí você falou do exercício e depois também do descanso. E o descanso também Exato. é dizer, um após o outro, né? Exato. Quando você estuda muito, muito depois também, você precisa dar aquela Exato. homeostase, volta ao equilíbrio, né? Então, não existe mal sem o bem. Não. E o mal... nem bem sem o sabe mal. como eles pensam isso? Eles acham que vem da mente. O mal... O budismo falará a mesma coisa. A mente é que cria tudo de bem e de mal.